Aê! Bora lá. Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Climatrônico. Aqui nós tratamos os principais assuntos da sua jornada para se tornar um climatrônico, né? Aqui no podcast Climatrônico a gente pega as principais dúvidas que vocês enviam para a Lawander, seja em comentários, nas postagens pelas redes sociais, seja no direct, seja a resposta de algumas histórias, alguma coisa. As perguntas principais a gente pega todas elas, separa, divide por temas e traz aqui e discute no podcast Climatrônico, tá? Então, o tema de hoje, eu sou Yara Fernandes. Eu sou Lawander. Te apresenta? Te apresenta? Ninguém aqui te conhece, né? Mas tudo bem. E o tema de hoje é: quantas placas um climatrônico consegue reparar por mês? Tá? Ontem nós falamos de demanda, então hoje nós vamos falar aqui de resultado, né? Quantas placas um climatrônico consegue reparar por mês? E aí, primeiramente, eu queria que o Laona já começasse explicando quem é climatrônico. Porque sempre tem alguém que ainda não sabe. Quem já é mais antigo, aqui nas redes sociais de Lawander, né, já sabe quem é climatrônico e peixinho. Mas quem é novo, né, quem está chegando agora, ainda não sabe. Esse termo é um termo ainda é um pontinho de interrogação, né? Pode ser um pontinho de interrogação ainda na cabeça de alguém. Então, primeiramente, eu queria que você começasse explicando quem é climatrônico. Vamos lá. Tão bonitinho, ela me chamando de Lawander. Acho tão bonitinho me chamando de Lawander. Ah, tá. Quem é o climatrônico, né? O climatrônico, vamos lá, vamos definir o climatrônico. Eu vou por definição técnica e outra definição mais filosófica da coisa. O climatrônico é o aluno formado pelo curso Eletrônica para Climatização. Só ser formado, Lawander, recentemente eu e Yara sentamos e definimos a formação climatrônica. O que é que vai formar o climatrônico? E definitivamente não é só assistir aulas, né? Então, o cara se formar quem vai saber disso é os alunos. Em breve, a gente está estruturando aí para passar para eles. Mas definitivamente não é só assistir aulas. Então é uma formação para você se tornar um climatrônico. E o climatrônico é o cara formado pelo curso eletrônico para climatização, sim, que é uma formação. E que trabalha com qualquer placa eletrônica do segmento da climatização. Trabalha como, Lawander? Repara qualquer placa eletrônica do segmento da climatização. Como assim, Lawander? É isso mesmo, cara. O cara é um cara né? É um cara que não trabalha pautado em bizus, em dicasinhas, em troca de componente, trocar aleatoriamente. É um cara que trabalha com datasheet de um lado do braço e levantamento de circuito do outro lado do braço. São os dois pilares do climatrônico. O climatrônico trabalha com consciência, sabendo o que está fazendo. E aí, é assim que eu acredito que tem que se trabalhar com manutenção eletrônica, é assim que eu ensino os meus alunos, já que eu sou responsável por formar os climatrônicos. Estou em busca de climatrônicos no mercado. E o cara, quando entende da manutenção eletrônica, ele consegue se virar. Ele consegue se virar em qualquer placa eletrônica, mesmo que ele nunca tenha visto ela na vida. Então, não é incomum que meus alunos peguem até placas de outros segmentos. Então, o climatrônico é esse cara. Então, filosoficamente, o cara que abomina a diquinha pronta, que é só... Nem que abomina, que ajuda. Hoje de manhã eu compartilhei embaixo do climatrônico um reparo que a gente fez aqui. 2 placas que a gente reparou em menos de 1 hora. Né? São reparos rápidos, que tem um alto valor agregado. Então, é um reparo bem interessante. Só que, antes de a gente chegar nesse nível, a gente teve que estudar, trabalhar, analisar, quebrar a cabeça, com fundamentos, né, com a cartilha do climatrônico debaixo do braço, com fundamentos, para poder conseguir reparar o equipamento. E claro, depois, como eu sempre digo, a eletrônica ela não é fácil, mas ela pode ser simples. Então, quando é que ela se torna simples? Depois que você rompe a barreira do difícil dela. Filosofia demais, hein, agora? Você rompe a barreira do difícil, ela se torna simples. Tá? Mas aí se torna uma barreira gigantesca, um muro do difícil. Que só os fortes ultrapassam essa barreira, né? Claro, com fundamento, como o reflete compartilhou aí, com fundamento, com o conhecimento correto, com a diretriz correta, com a mentoria correta, você consegue evitar alguns erros que te impedem de ultrapassar essa barreira, né? O climatrônico, ele mesmo que ele pegue uma dica,
ele vai entender depois o porquê daquela dica, né? Perfeitamente. Às vezes é uma coisinha assim, tipo, caiu a ficha. Não é aquele cara diz assim, vou aqui, vou trocar a placa com problema tal, e aí o que que eu faço? Aí o Laonder vai lá e diz assim, troca o componente X. Aí, beleza. Aí depois, por que que foi trocado esse componente X? Não, porque o Laonder mandou. Não, não é assim. Ele sabe. Depois ele vai cair a ficha dele, ele vai entender, é mesmo e tal. E ele vai ver ali no circuito porque esse componente ele é responsável por causa disso aqui no circuito. Ele consegue, né, ter a lógica na cabeça dele. Ele consegue entender o porquê daquele componente. Não é só porque viu o vídeo e trocou e deu certo, né? Exatamente. Então ele realmente tem ciência. Exatamente, perfeitamente, bem colocado. É isso aí mesmo. Tem um porquê, sempre tem um porquê. Eu recebo muitas perguntas aqui no Instagram diariamente sobre defeitos em si, né? Eu já troquei esse componente aqui. Já troquei esse componente aqui e tudo, e aí o cara fica. Eu pergunto todas vezes, por que trocou esse componente? Eu não sei, eu achei que era ele e tal. Você percebe o nível da pessoa. Com uma pergunta eu consigo perceber em qual nível a pessoa está. E é o estágio, tá, pessoal? Como eu disse, é uma formação. Não é julgamento. Sabe ou não sabe. Não é pré-determinado. É o cara que está num processo de formação. E eu, como professor, às vezes, com uma pergunta, uma ou duas perguntas, eu consigo identificar onde o cara está para conseguir agregar o máximo de valor possível para aquele nível que ele está. Não adianta nada chegar pro cara e dizer assim, explicar um monte de coisa pro cara que está no estágio inicial. Ou explicar uma dicasinha inicial pro cara que já está no nível avançado. Tem que saber até o ponto em que a gente tem que colocar as informações. Então, essa questão dos porquês é uma coisa que os meninos aqui da Lautec sofrem bastante comigo. E eu sofro com eles também, porque eles não engolem qualquer coisa de vida de mim, não. Né? Fala Josias Lima, Mato Grosso, Campos Novos. E é interessante você parar para pensar, tudo na vida tem um porquê, né? O porquê você troca o componente, até o porquê você quer se tornar um climatrônico, por que que você se torna um climatrônico, até isso tem um porquê, né? Tem um porquê de você querer, tem um porquê de você se tornar. Então, eu quero me tornar um climatrônico porque eu vim ali, porque eu não quero mais estar na rua, porque eu tô cansado de ficar levando peso, eu tô cansado de trabalhar no sol, porque eu não quero mais pegar sol e chuva, porque eu não quero estar me deslocando, porque eu quero trabalhar perto da minha família. Tem mil e um porquês, né? Mas tem um porquê. Da mesma forma, você troca ali um componente, tem um porquê de ser aquele componente, né? Ele está influenciando em alguma coisa lá dentro do circuito que justifica e tá com problema, né? Claro, que justifica ali ser ele. Então, tudo tem um porquê. Exatamente. O Eurício colocou aqui, a solution. Sei como é. Antes de saber onde era o defeito da minha ideia livre, que funciona só o motor do condensador e o compressor não funciona, foi osso. Então sempre tem uma barreira de esforço, depois que fica simples, né? Exatamente. Tudo nunca para. Exatamente. Então, assim, galera, climatrônica é isso. Filosoficamente e tecnicamente é um aluno formado pelo curso de eletrônica para climatização. Sim, formado, porque é uma formação. Tá escuro, tá? A imagem? Não, tá, Eu tô tá enxergando boa. tão escuro. Tá boa pra mim. Melhorou aqui? Melhorou, mas tá filé aqui. Assim, tá bom? Tá bom? Eu tô achando que a luz tá bem na minha cara e aí eu fico... Tá cegando, né? Tô cegando. Exatamente. Beleza, então agora que a gente já entendeu quem é o climatrônico, então vamos falar sobre quem não é o climatrônico. Vamos lá. Quem não é o climatrônico? Quem não é de maneira bem simples, vamos para a maneira simples e depois para a maneira filosófica da coisa. Quem não é o climatrônico e quem não é formado pelo curso de eletrônica para a climatização. Eu vou pegar só um paninho aqui, lá, enquanto vai falando, para eu colocar aqui, porque meu copo a água tá gelada, tá molhando aqui minha mesa. Tá até que eu procuro um pedaço de pano aqui e não acho, pai. Ok. Viu? Pode falar então, aí, já o climatrônico, quem não é o climatrônico? Basicamente, quem não é formado pelo curso de eletrônica para a climatização. Só isso? Não, cara. Porque, tipo, de maneira técnica é isso daí. Mas vamos lá. Quem não é o climatrônico? É o que a gente chama carinhosamente de trocador de componente. E é carinhosamente por quê? Porque eu enxergo, quando eu falo a gente, eu e a Yara, né? A gente enxerga que o cara que ser trocador de componente é um estágio do aprendizado. Porque quando eu comecei, as primeiras partes que eu reparei foi basicamente trocar componente. Eu não sabia os porquês que eu estava fazendo aquilo. Eu sei que eu trocava e funcionava. O que não dá, o que não caracteriza o climatrônico é o cara permanecer desse jeito. É o que não dá para o cara permanecer desse jeito.
E aí, permanecer, tipo, trabalhar com isso. Eu conheço gente que trabalha com isso e é só bisurado. É só na diquinha. Eu conheço gente que trabalha há séculos com isso. Como é que tu sabe, Laura? Eu troco uma ideia com o cara, eu faço 2, 3 perguntas, o cara não sabe nem direito o que é um resistor shunt. Sabe que se trocar ele com 2 redes sobre corrente, funciona. Entendeu? Então, tipo, você percebe que falta uma teoria. Demais, muitas vezes. E aí, não dá para eu caracterizar como a gente que tá. A gente criou esse tema, a gente criou se tornou uma profissão. Nossos alunos fizeram acontecer, virar uma profissão. E a gente tem que ter. A gente é muito criterioso. Certo? Muito criterioso mesmo. Vamos ser. Para que seja um negócio, tipo. Bem. Não, a gente não deixa banalizar esse termo. Né? Não deixa banalizar porque é um profissional. De fato, um profissional. Acontece, o cara que é o climatrônico. Então, quem não é o climatrônico? É esse cara que abomina analisar um data, não gosta de estudar, não gosta de estar se evoluindo na eletrônica, quer saber só qual é o bizu. E às vezes, ó, a tendência nossa é essa daí. Cara. E aí, ontem foi de ontem. Ontem o aluno chegou pro Gladstone, né, que faz o suporte dos alunos aqui, e perguntou assim, o defeito tal, aí deu um caminho todinho, até falei antes daqui, né? Deu o caminho todinho do defeito, deu o caminho todinho e tal. Quando terminou, ele disse, não, mas uma coisa pra olhar lá no cliente. Não tem, cara. Se eu te disser alguma coisa pra olhar no teu cliente, eu vou estar sendo totalmente negligente contigo. E talvez tu não resolva, né? Por quê? Porque a mesma coisa que foi a analogia que eu usei com eles aqui, inclusive. Eu vou pular de paraquedas, eu posso fazer um treinamento, horas e horas e horas de salto, ficar muito bom, e aí eu vou garantir que eu vou dar um salto perfeito, que eu vou pousar bem, não sei o quê. Eu posso chegar e, me dá uma dica aí? Como é que eu faço para saltar de paraquedas? Não, é o seguinte, bota a mochila aqui do paraquedas, amarra aqui no teu peito, sai correndo voado e salta da montanha lá. E pula, desse ladeiro. E quando tiver assim, perto de bater no chão, tu puxa a cordinha. Entendeu? É muito negligência, é muito negligente. Desse jeito. Mas tu acertou, né? Eu já acertei. Vai ser muito. Aí tu mandou puxar a cordinha no bug jump. Foi. É muito. Meu amigo é caçou e vela preta. Aí, cara, é ser muito inteligente, certo? Então, o cara que busca só a diquinha pronta, só o bizuzinho, só o caminho mais fácil, ele não dura. Outra vez o cara chegou pra mim e queria abrir um negócio. O cara, empresário e tal, queria abrir um negócio, queria ser meu sócio. Só que eu sou sócio com o Dolinhara aí ela não deixou ser sócio do cara. Eu tô brincando. Mas tudo é levar a culpa, né? Mas não fazia sentido, né? Não fazia sentido a sociedade. Mas ele queria entrar nesse segmento de reparo de placas e tudo mais. Aí chegou pra mim e falou assim: não, acho que vou contratar um cara que ele repara 10 placas por dia e tá bom, né? Inclusive, acho que a gente já até falado sobre isso mais pra frente. Mas você percebe a inexperiência do cara. A inexperiência do cara em querer. Eu não posso ser negligente ao ponto de dizer assim, cara, isso aí. Não, vai até 20, 30 por dia. Dá. Tipo, tem coisas que é praticamente humanamente impossível. E aí, eu sei que eu tava falando isso, mas esqueci já. Mas era, não sei nem pra quê. Então, o cara que não é climatrônico, ele gosta do bizu. Ele só busca o bizu, na verdade. O bizu é bom, cara. O climatrônico também trabalha com bizu. Mas é bizu fundamentado. Cara, esse aqui, o bizu é esse, mas é por causa disso, isso. Ó, pra tu reparar o erro E7 no Electrolux, tu troca esse componente. Por quê? Por causa disso. Não é porque eu troquei e deu certo. Entendeu? Percebe a diferença? É sutil a diferença. Mas tem uma diferença extremamente válida. E não é incomum que o climatrônico ele é o cara que resolve os problemas. Né? Só para precisar que quando a gente fala assim da questão do trocador de componentes, tem gente que bate o pé no chão e diz assim, não, mas eu sou trocador de componentes e eu quero passar o resto da minha vida assim. E tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem, a gente não vai bater de frente com uma pessoa dessa. Agora, por que a gente fala, por que a gente faz o comparativo e a gente faz questão de frisar essa questão de diferença? Porque quando a gente fala aqui, por exemplo, o climatrônico, ele é treinado para trabalhar com escala, sabe? É tipo aquele negócio assim, não repara só um modelo de placas, né? Não tem isso. Por quê? Porque o conhecimento dele é embasado. Ele é independente do professor. O aluno, lá quando termina o curso, ele é independente do professor. Ele não precisa, todo momento que o professor lá anda, fique dando diquinha lá dentro do curso, para dizer, todo reparo que ele for fazer, ele ficar naquela dependência ali
do professor dizer para ele o que, é que ele tem que fazer. Que ele aprende como analisar, né? Ele aprende como caminhar com as próprias pernas. E aí, a questão da escala, né? Pela experiência de mercado, principalmente que lá o Under tem, e eu tô bem do lado acompanhando e tal, a gente percebe o quê? Que a escala, ela vem quando você tem esse certo nível de independência. Porque não dá para você ficar todo o tempo dependendo de dicas. Cada defeito, ele tem ali infinitas possibilidades. Né? E às vezes ele vem ali com a causa que o professor não pegou ainda. Né? Que não tem aquele videozinho pronto ainda. Então, é isso. Quando a gente fala, aí do trocador de componente, nesse caso, ele não vai conseguir reparar, porque não tem a dica pronta. Já o climatônico consegue. Por quê? Porque ele vai sentar, ele vai conseguir fazer uma análise, ele vai entender a placa, como é que a placa funciona. Então, quando a gente fala, quando a gente frisa essa diferença, é porque sim, de fato, para obter um faturamento de tantos por mês, né? Tanto por mês, você vai precisar reparar mais placas, né? Então é isso. E aí, já que a gente está falando de escala, então vamos responder o tema, né? Quantas placas, Bora. em média, um climatrônico sozinho consegue reparar por mês? Eu acho uma meta extremamente viável reparar uma placa por dia trabalhado. Eu falei isso para um aluno meu, aí ele falou assim, ó. Ah, pessoal, eu vou reparar e vou pra praia, né, velho? Reparar a plaquinha e eu vou curtir a praia, assim, né? Faltando esse valor aí. Então, uma média de uma placa por dia, tranquilamente. Uma média tranquila, uma média de boa. Uma média quando você já tá com uma base legal. Você começa com essa média de uma placa por dia. Né? É uma média extremamente viável. Eu lembro que lá na indústria, né, Yara? Quando a gente trabalhava na indústria, de manutenção eletrônica, era uma média que era a média nossa. Era uma e meia, né, por dia. Mas lá era outro game, né? Lá era um game mais demorado. Cada placa trabalhava muito mais, né? Já no jogo da manutenção eletrônica, no nosso segmento é mais acelerado, como tu bem frisou, a questão da escala. Eu acho que uma média boa é uma por dia. Mas o meu aluno, para ele até inclusive ter o retorno sobre o investimento, ele começa a reparar uma por mês. Né? Uma por mês. E aí, para chegar a uma por dia trabalhando 20 dias, dá 20 placas por mês, né? E 20 placas por mês. Por que eu falo que é tranquilo 20 placas por mês, uma por dia? Porque nossa média de Você reparo tá aqui... contando só os, né? Oi? E aí tu tá contando só os dias úteis, né? Dias trabalhados, né? De segunda a sexta. Ninguém trabalha de sábado não, né, cara? Só se for pra estudar, né? Aí, a questão é, de segunda a sexta, uma placa por dia, ou esperar 20 placas por mês, que vai dar 20 placas por mês, ou... Por que eu falo que é tranquilo? Porque aqui, um técnico pleno, aqui da Altec, climatrônico pleno, que está em plena produção, faz mais de 40 placas por mês, né? Faz mais de 40 placas. O Mário faz mais de 40 placas por mês aqui. Tranquilo, é entre 40 e 50, a média mensal dele, de reparos de placas. Né? Então, quando eu tenho um exemplo aqui, debaixo da minha asa, com 45 placas mensais, fazer 20 é sussa. É uma por dia, cara. Tá lá de segunda a sexta. E assim, ó, o que é que demora no reparo? Muitas vezes é só diagnóstico. E depois que eu diagnóstico o problema, trocar componente, o exercício, né, o movimento de trocar o componente ali, ferro de solda e sugador, é muito rápido. Para quem já tem habilidade, é muito, muito rápido. Minutos. 5, 10 minutos se troca o componente. Certo? Então, o mais difícil é identificar o defeito mesmo. É a parte de conhecimento. Que o cara constrói com base, né? Constrói com base. Mas quantas placas o máquina repara por mês? 20 placas tranquilamente. Certo?
20 placas tranquilamente. E tu falou que o Mário faz entre 40 e 50, né? Isso, E o 40 e Gladstone 50. faz em média Pronto, o quanto? Gladstone tá numa fase anterior, né? Tá na O fase Gladstone inicial. ele é mais novo, É né? mais O inicial. Mário já é Eu confesso antigão. que eu não contabilizei do Gladstone ainda. Mas o Gladstone tá na faixa de acho que tá entre 10 e 20 mensais, né? 10 e 20 placas mensais. É, Uhum. entre 10 e 20 placas mensais. Reparadas, né? O Gladstone ele foca bastante na pré-análise também. Porque dá muita bagagem para ele. Mas eu vou até Ele levantar faz muita as placas análise. Gladstone. Eu vou até levantar porque é interessante. Para você entender que não é, entrei hoje, eu sou climatônico hoje, e amanhã eu estou reparando esse placa. É um processo. É um processo. Nem eu nem Dona Yara que vamos vender fórmula mágica para vocês. E está dizendo que é a coisa mais fácil do mundo, pelo contrário. Não é fácil, mas pode ser simples. Então, vou até levantar os valores, os números do Gladstone. Eu consigo ver aqui, eu acho. Deixa eu ver se eu acho que quando a gente vai conversando, ver se eu achar que eu trago. Porque tem o processo, tem os níveis, né? As escalas de aprendizado, tem os níveis. E aí, de acordo com cada nível, você vai evoluindo e vai entendendo em que nível você está mais tranquilamente. Você consegue reparar, assim, 20 placas. Uma placa por dia. Uma placa por dia. Né? Eu tô menos na bancada ultimamente. Que isso é Mas uma média, né? eu só tô indo pra bancada, pra vocês terem noção, vou compartilhar uma palavra com vocês aqui. Eu tô indo pra bancada agora só no período da tarde. Né? Só um turno eu estou ficando na bancada. E aí, a minha média que eu busco é essa mensal. Uma por dia. Senta ali, analiso, tira a dúvida dos meninos, estudo um pouco e reparo ali uma placa por dia. Certo? Eu não tô. É porque eu agrego muitas funções aqui dentro, né? Não, quando era só eu presa, era só o Lawander, aí eu fazia tudo, de tudo. E lá eu me arrependo de não ter. Como era muita coisa, eu não contabilizava. Eu só ia reparando, reparando. Só que minha meta é que nem meu irmão me falou um dia desse. Olha, meu negócio é o seguinte, eu tenho que estar fazendo serviço. Se eu fazendo serviço, cara, eu tô ganhando dinheiro e vai estar sobrando dinheiro. Eu vou gastar menos e vou ganhar mais. A minha lógica era essa, que eu estava começando também. Tinha tempo de estar contabilizando, tinha tipo de Hoje em dia a gente tem esse controle maior. Eu consigo dizer quantas placas o técnico meu repara. Mas eu busco essa média, por exemplo. Pra vocês terem noção. O que eu falo, eu faço o que eu prego aqui pra vocês. Né? Eu busco essa média mensalmente. E aí. Mas eu tô lá, às vezes 3 horas, correndo na bancada. Às vezes. Enfim. Eu busco estar sempre mais tempo na bancada e estudando do que estar aqui ensinando. Sempre mais tempo de bancada e de estudo do que de ensino. Porque é só um transbordo do que a gente vive aqui diariamente. E eu quero falar isso porque tem gente que acha que eu nem. Tem gente que acha que eu nem reparo mais placa, né? Tem gente que acha que eu só dou aula. Tudo trabalhando, só dá aula. Tem essa frase, né? E às vezes acontece mas o cara achar que não, ele só dá aula, ele ensina, ele é professor só. Cara, depois que eu virei um professor prático, que vive do que eu prego, do que eu falo aqui pra vocês, eu me tornei um professor bem melhor, certo? Enquanto eu era só teórico, eu tinha bastante dificuldade em... Dificuldade mesmo em dar alguns exemplos e ter alguma bagagem, né? Entendeu? Tô procurando aqui os números do Gladstone pra passar pra galera. Pra você entender o nível, né? Beleza, aí vem o Joãozinho e diz assim, ah, mas tu só faz isso porque tu tem equipe. Só consegue aí essas metas mais altas porque tu tem equipe. Vamos lá. E se a gente for somar, né, as placas do mar, as tuas, as do Gladstone. É. Se for somar, dá mais de 40. Ó, somar aqui dá o quê? Dá um bocadinho de placa, né? Se for somar. Porém, entretanto, todavia, eu falo de números só de um técnico, né? Um técnico meu, só o Mário, Trabalhando de segunda a trabalhando de segunda sexta, a 8 horas sexta, por dia. ele vai dar conta dessa porrada de placa, de 40 placas, né? De 40 placas, de 45 placas por mês. Né? Como eu disse, eu não tenho esse número quando eu trabalhava sozinho, né? Trabalhava sozinho, eu não tenho esse número. Mas
o que eu vejo hoje dos meninos aqui é esse padrão, né? Esse padrão. Hoje aqui na Lautec, quem está extremamente focado em reparo é o Mário, né? Naturalmente ele tem um resultado maior. Por que eu falo diretamente ligado, focado no reparo? Porque o Gladstone e o Isaac está no estágio anterior do Gladstone, né? Está mais iniciante ainda. Mas o Gladstone e o Isaac, eles fazem muito pré-análise, né? Pré-análise faz parte do reparo, mas é uma coisa que a gente nem cobra aqui na Lautec. Então acaba que a quantidade de reparos deles vai ser menor naturalmente do que o do Mário. O Mário faz bem menos pré-análise do que eles. É questão estratégica nossa, né? Certo? Então, claro, com equipe, tem dois viés da equipe, né? Se você acha que é porque eu faço esse número por cada equipe, sim, também, né? Mas se eu trago para um número individual, eu destruo essa questão aí de ser por causa da equipe. Só que a equipe tem uma curva de aprendizado muito grande, ó. Por quê? Passa um pouco aqui para mim. Na equipe tem um curva de aprendizado bem grande, né? Para montar a equipe, para deixar a equipe bonitinha, redondinha. Certo? Ó. Tô vendo aqui o histórico do Gladstone. Foram 2 placas, ó. Teve 2 placas dele. Entendeu? Ah, tem um detalhe, o Gladstone trabalha só meio período também. Tem que ver se também. Todos esses detalhezinhos, ó. Meio período só, tá? Processo de iniciação. Então, quando a gente vai para equipes, se engana se você acha que só faz parte da equipe. É só uma crença limitante, é só uma coisa que a gente trava aí. Né? Quando eu fazia sozinho, que era... Eu pegava a placa, eu lidava com o cliente, eu ia deixar, eu ia instalar, eu voltava, eu reparava só de noite. Tinha lá, eu fazia... Vamos lá, eu lembro que eu contava, Yara. Não tinha nenhum controle, mas eu contava na prateleira. 1, 2, 3, 10, 15 placas ali na prateleira para reparar. Naquela semana ali. Então era só eu, sozinho. Sozinho mesmo, para lidar com tudo. Todos os trâmites. Hoje, por exemplo, tem o Lucas que fica na recepção. O Lucas recebe a placa, lida com o cliente, marca, fala com o cliente, diz que está pronto, diz que tem que buscar, diz que quanto é, passa tudo pro cliente. Antes era eu, tá na bancada aqui, aí o cliente fica, opa, tudo bom? E me diga aqui, ó. Opa, beleza, isso, exatamente, tá pronto. Aí eu lavo lá. Então, tipo, e lá fazia certeza minhas médias lá de 20 placas. Tranquilamente. E fazia como um render extra, só trabalhava de noite, né? A galera já ouviu minha história aí, eu só trabalhava de noite, quando eu comecei. Mas aí teve o carinha que hoje falou, né, que não, dá para reparar umas 10 por dia, não dá não, e tu nem respondeu se dá ou se não Ah, dá. tem a questão de 10. Se eu botar 10 por dia tem que ser... Sai quantos por mês? Sai Dá 200 por 200 mês. placas por mês, né? 200? Pra fazer sozinho, né? Deixa eu com... Aí eu me lembro que eu questionei, quando o cara me jogou essa daí, né? E eu, pô, sou técnico. Faz sentido se o cara não tem a visão do técnico e pensa só desse jeito? Faz sentido, né? Faz sentido e... Aí o cara pensa só em números, só produção, né? Se for um robô, beleza. Faz 10 por dia, 10 vezes 20, 200 placas por mês, cada uma R$ 400. Puf, legal, gostei, bom negócio. Porém, eu sou técnico também. Eu venho da bancada, com essa parte técnica da coisa. Eu sei que não dá pra... Eu desconheço. Até o Ernesto, que é a máquina de reparos, não faz uma média de 10 por dia, entendeu? Média, galera. Média que eu falo é fazer 10 por dia, todos os dias. Aí ele falou assim pra mim, eu lembro que eu questionei, mas como é que você faz isso aí? Não, a gente fica só com reparos simples. Aí eu... Pra trocar diodo, pra trocar fusível, eu mando 200 aí por dia que eu faço. 200. Botar na fila. Só trocando diodo. Trocando fusível, quer dizer. Fusível. Reparo simples, não faz. Porque, como eu disse pra vocês, o reparo, botar a mão na massa é rápido. Trocar um IPM é rápido. Trocar um micro que é mais rebuscado é rápido. Difícil, demorado é diagnosticar o defeito. O que demora mais é testar a máquina depois que termina o reparo. Então, não é só trocar ali o componente. Só que quem não quer setor de fora, acho que é só isso, né? Eu meio que joguei um balde de água fria porque por viver isso, e ter já 2 segmentos diferentes. Sentido, né? Oi? Porque não fazia sentido. E vendo 2 segmentos diferentes, eu desconheço, né? Só se for, tipo, celular. Talvez repare no celular, o cara faça 10 por dia. Que é só trocar ali
um display, trocar um alto-falante, um troca-troca medonho, talvez consiga, né? No nosso, a gente tem que diagnosticar o problema. Né? E aí tem máquinas que... Tô com uma bancada ali que eu tenho que ressoldar um monte de componente que tá oxidado. Não dá pra fazer isso. Não dá pra fazer 10 daquele ali por dia. Definitivamente não dá. Então tem defeitos e defeitos, né? E por isso que eu acho que não dá pra fazer 10 placas por dia. Não sozinho. Ah, eu tenho equipe. Aí a equipe produzindo bem faz sentido. A equipe produzindo bem faz sentido. Certo? Beleza. E aí, a pessoa mas demora para chegar nesse patamar aí, não demora não? Nesse patamar aí, tipo, vamos voltar aí no patamar menor mesmo, uma placa por dia, né? A meta que tu colocou, Né? uma por dia. Vamos lá. Demora. E demora relativo, né? Eu tô respondendo não, tá? Eu tô só viajando aqui, devagando. Que demorar é relativo. Porque eu passei 5 anos para me formar climatrônica, para me formar em engenharia mecatrônica. É demorado isso? Para mim foi demais. Fazer um reparo por dia, quando você se forma climatrônico, talvez, se você for extremamente dedicado, vamos lá, talvez com, sei lá, 3 a 6 meses. 6 meses, vamos ser generoso, né? 6 meses, cara. Tá fera assim pra estar reparando. Quero Entre lembrar que deu um 3 e exemplo, né? 6. Eu tenho aluno que com um mês tá reparando, né? Agora reparar primeiro é diferente de reparar constantemente. Mas estão rápidos, estão muito rápidos. E com 3 meses já estão reparando ali pelo menos uma placa por semana. Ou 2, 3 placas por semana. E aí começa com uma por mês. É o degrau, uma por mês, depois 2 por mês, depois 3 por mês, depois uma por semana. Aí depois vai para 2 por semana, 3 por semana, até chegar a 5 por semana. E vai aumentando. Então, tipo, é porque eu acho que eu vou ter que levantar isso aí com meus alunos. De novo. Mas esse time, né? Esse tempo que eles demoram para chegar nesse patamar. Mas Na realidade, vai, fala. mais, tipo, 6 meses eu acho que é um tempo extremamente factível. E eu acho rápido, né? Eu acho rápido. 6 meses. Para fazer o primeiro reparo é um mês. 2 meses. Primeiro reparo. Agora estamos falando de 20 reparos por mês. Que aí, quando você chega lá a aprender a reparar, aí a gente vai trocar ideia lá dentro do curso sobre como conseguir mais clientes. Né? Como conseguir mais reparos por mês. Tá travando um pouco o teu vídeo aqui. Tá? Não sei se tá travando pro pessoal aí também, mas pra mim tá travando um pouquinho só. Certo. Se alguém tiver travando aí, galera, dê um toque aí pra gente. Pra gente olhar aqui. Deixa eu ver aqui nos comentários se tem alguma coisa. Tem não. Vai, segue. Então deve ser só mesmo. E aí, só lembrando dessa questão aí, pra gente poder fechar aqui esse parêntese, né? Uhum. Essa questão de demorar muito ou demorar pouco, depende muito mais. Assim, cada aluno tem uma evolução. Né? A gente percebe que cada pessoa tem um time diferente. Por quê? Porque vai depender da questão da dedicação mesmo. Tem gente que tem mais facilidade para aprender, tem gente que demora um pouco mais, tem gente que já tem um conhecimento básico. Dentro de uma turma, a gente percebe de uma turma só, não estou nem falando de todos os alunos que tem, que lá onde tem, mas se a gente for pegar de uma turma, a gente tem vários perfis diferentes de pessoas. E aí, às vezes, com 6 meses, com 2 meses, tem aquele quase finalizando o curso, já assistiu o quadro todo, já tem as suas anotações, já está ali praticando o que tem lá. E com os mesmos 2 meses, tem aluno que assistiu a primeira aula só, não terminou nem o zero, né? Não terminou nem o primeiro módulo do curso. Então, isso influencia também, né, essa questão assim, do resultado, ele depende, a evolução, ela depende do quê? Da sede da pessoa, né, de aprender e de colocar em prática o que ela está aprendendo ali, o que ele está aprendendo ali. Então, isso aí depende muito também, né? E aí, terminou o curso todinho, já está ali com todo o material, já está colocando em prática, já está reparando, já está, né, entendendo que a eletrônica é uma coisa, ela é interessante, a eletrônica que ela nunca vai ser a mesma coisa, mas chega um momento que as fichas caem e você olha para ela e você olha assim e não enxerga mais tanta dificuldade assim. Né? Você sabe que não é fácil,
mas na sua cabeça ela não é mais difícil, porque você já aprendeu. E aí pode mandar. Você tá ali doido por um desafio novo. Você faz é querer É, algo diferente para você encontrar, entendeu? é, Então é interessante. técnicos em eletrônicas veterano odeiam defeitos simples. Se desestimulam com defeitos simples demais. Buscam os defeitos. Já ouvi isso aí. Não, quero. Não, cara, bota um defeito Quando a gente cabuloso está aí. começando, Bota um. é uma maravilha, né? É, já começa a Mas bom demais. depois de um tempo, Olha que interessante que o Ronaldo botou assim, ó. Para quem nunca trabalhou com eletrônica, é mais difícil para aprender. É, concordo. Em comparação, o cara já trabalha com eletrônica. Sim. Ou nem. Eu até vou discordar em um ponto. Às vezes o cara que já é veterano na eletrônica, ele voltar para botar a sandália da humildade, voltar para bancar, voltar para estudar, para aprender do zero, é difícil. Isso eu tenho experiências com alguns alunos, desde a época lá da escola técnica, né, que eu dava na escola técnica. Mas eu tenho alunos que com um mês, saindo do zero, reparam seus primeiros plásticos, começa a ganhar os seus primeiros clientes. Um mês, cara, né? É mais difícil? Se for mais difícil, o Gladstone aqui, ó, o Gladstone tem uma dificuldade, tem uma falta de base. O que ele faz? Ele triplica o estudo dele. Ele tem uma dificuldade, e aí ele pega essa dificuldade dele e triplica. Ó, vamos lá. O cara é muito bom numa coisa. Ele pode. E muito ruim em outra. E para compensar no que ele é muito bom, no que ele é muito ruim, ele triplica o que ele é muito bom. Então ele entrega muito mais. O que é que ele faz? Ele tem uma deficiência, uma dificuldade de base. O que ele faz? Ele voltei. aumenta, ele triplica o estudo dele. O estudo é triplicado em relação ao cara que já tem uma basezinha aqui. E não é incomum que esse cara aqui, ó, que tá no gás, ele ultrapassa o cara que tá aqui só no... Eu acho que o esforço, ele ultrapassa muitas vezes o talento. O esforçado ultrapassa muitas vezes o talentoso. Porque o talentoso, ele é meio preguiçoso muitas vezes. Né? O talento deixa ele preguiçoso. Mas, é mais difícil em partes, para quem não sabe nada, mas um mês é muito rápido, né? E eu tenho exemplos. O Diego é um deles. O Diego. Quem sabe eu trago eles durante essas 2 semanas aí. Legal. E tu consegue enxergar algum jeito errado que a pessoa tenta fazer para atingir esses números, né? Tipo, essas metas aí de uma placa por dia, por exemplo. Que nem desculpa. Perdi o comentário, vai. Faz de novo a pergunta. Se tu consegue enxergar se tem algum jeito errado, alguma forma errada da pessoa tentar fazer, né? Para atingir. Que as pessoas tentam fazer para tentar atingir esses números aí. Se tu já viu, se tu já percebeu. Vamos lá. O que eu já percebi do jeito errado. Atingir esse número. Visar só o número. E tentar ir na troca de componentes aleatórias. Como posso visar só o número? Eu tô puxando aqui alguns exemplos que a gente já passou aqui. Vamos. Não vale a pena dizer quem é, mas nem vou dizer, mas eu tô querendo lembrar aqui do passado, né? Das experiências que eu já tive. E o cara tenta. O cara vai do jeito errado, ele quer só o bizu, quer só o rapidão. E quando dá ruim, e quando dá problema, ele passa logo pra frente, ele só visa a grana. É o seguinte, chegou aqui, ele tentou analisar ali, não deu certo, ou ele condena a máquina do cliente, pega outro, se ele tiver muita demanda, ou ele empurra uma placa pro cliente, vendendo uma placa pro cliente sem nem ter tentado muito, ele mexer na placa. Então acaba, infelizmente, acaba estourando mais pro lado do cliente, quando acontece esse tipo de profissional. E o cara que é bisurado e quer... Ó, o cara que é bisurado e quer escalar, não vai. Como a Yara falou, ela fica empacado. Né? Eu quero reparar que 10 placas por dia. Não vai essa loucura aí, né? Que tu trouxe aí. Quero reparar 10 placas por dia. Só trocando componente, cara, sem chance. Só se tem um cara muito bom que eu desconheço. Muito bom fazendo esse tipo de coisa, né? Que eu desconheço. Mas sem fundamento, sem conhecer e tal. O cara fica muito travadão mesmo. Muito travadão. E quer... O jeito errado é o cara querer só o bisuzinho pronto, né? A diquinha, né?
Hoje de manhã, ó, tô fazendo só abrindo um parênteses aqui. Um das nossas linhas de conteúdo é o bastidor climatônico, né? E recentemente nós mudamos o que eu trago lá no bastidor. E agora eu trouxe um teor muito mais financeiro da coisa. Porque eu acho que é um bastidor legal de botar pra fora, mostrar o quanto a gente ganha, como é o faturamento, quanto a gente gastou, quanto não sei o quê. E até se eu falo, tô com um problema de amnésia já. Eu entendo de raciocínio aqui e me perco, ó. Peraí, vou lembrar. Enquanto tu vai se lembrando, eu vou só ressaltar uma coisa que é referente ao que tu estava falando um pouquinho antes. Que é a questão, assim, por exemplo, quando você fica muito fissurado só em, tipo, reparar tantas placas por dia, e aí às vezes a máquina ela vem com um defeito que você enxerga, e que você não sabe o que é, acha que vai dar muito trabalho, que vai demorar, e aí não vai dar tempo de reparar outros defeitos simples, e você acaba condenando a experiência que você gera no cliente uma experiência chata, né? O cliente ele vai olhar para você e vai dizer assim, esse cara não repara nada não, ele só faz coisa simples. Se for um negócio mais complicado, não adianta levar para ele não. É totalmente diferente daquele cara que a placa já passou pela mão de 3, 4 pessoas, todo mundo condenou, aí o cliente não desistiu da plaquinha dele, né? Continuou tentando, e aí chegou naquele cara ali, no Climatron, chegou no Lawander. Amanda, essa placa aqui, o problema que tá apresentando é assim, assim, assado e tal. E eu queria que tu desse uma olhada. Aí o Lawander vai lá, passa até mais tempo na placa, mas repara. Reparou aquela placa. Aí quando o Lawander vai entregar a placa pro cliente, é o que o cliente diz? Cara, essa placa, se eu te disser que eu já passo, que essa placa ela já passou pela mão de 3, 4 pessoas e todo mundo condenou, ninguém reparou. Então, a experiência desse cliente com o Lawander é totalmente diferente, entendeu? Ele sempre vai voltar para o Lawander. Por quê? Porque na cabeça dele, o Lawander vai ser o cara que vai resolver todos os problemas dele, qualquer problema na máquina dele. Não adianta levar para os outros, que os outros não vão reparar. Leva para quem? Leva para o Lawander. Então, a experiência do cliente, né, é totalmente diferente também, tá? E isso tem que ser levado em consideração também, né? Exatamente. Enfim, só isso que me veio aqui à cabeça, que eu me Isso faz lembrei. sentido Porque total. teve uma situação dessa aí, não foi na Lautec? Teve Acontece, uma situação dessa infelizmente acontece com até uma certa frequência, constantemente, né? né? Infelizmente, porque eu gosto de ver do ponto de vista de mercado. Se olhar só pro meu umbigo, é bom demais pra mim, né? Falar até que é bom demais. Mas do ponto de vista de mercado, por isso que eu tô aqui. A gente tá aqui direto falando com vocês, porque do ponto de vista de mercado, é muito ruim, né? Acontecer isso. Porque mata o mercado como um todo, queima o mercado como um todo. Tem cara que vai trabalhar aí É, e o cara já foi enrolado por 2, 3 instaladores. E o cara, ele é grosseiro com a gente, porque ele já foi enganado várias vezes por empresas de instalação de manutenção de ar-condicionado, entendeu? O cara é grosseiro, a gente, calma, senhor. Ó, tem garantia e tudo mais, fique tranquilo. Não, já paguei vocês, não sei o que, senão... Sabe, você percebe que a pessoa já foi enganada várias vezes, que ela tá só... A gente foi só o bode expiatório dele ali, tá só escutando a gente. Senão pode ficar tranquilo, nós somos uma empresa séria, temos trabalhando direitinho e tudo mais, né? Então, eu não lembrei do que eu ia dizer, Yara, sobre o que eu ia falar sobre. Eu não lembrei de jeito nenhum, e pode ficar por quando isso. tu lembrar, tu fala. Se tu não se lembrar hoje, tu se lembra amanhã, tu se Eu lembra. amanhã vou Tem lembrar, mais 8 episódios do podcast Climatônico pra tu se lembrar do que tu ia dizer, vou me lembrar entendeu? agora Então, aí. um post-it e coloca aí do lado do teu computador pra não esquecer de Acho que eu novo. lembrei, acho que é mais ou menos aqui, ó. É que eu tô falando no bastidor climatônico, eu tô falando mais sobre a questão de faturamento, né? E aí tem cara que só entra visando isso. E é massa, dá pra você ver bem. Se você assistiu o episódio de hoje de manhã, eu mostrei lá que a gente faturou R$ 1.700 na sexta-feira. Né? Com reparos, trabalhando só 6 horas durante o dia. 8 às 10 e das 2 às 17. 5 horas trabalhado no dia. A gente faturou esse valor. Então, tipo, quem vê isso aí? Ah, caramba! Só que, às vezes o cara fica focado só nisso daí. Aí acontece esse tipo de coisa que a galera falou aí. O cara quer só o faturamento dele. Focação no faturamento dele. Claro, empresa que não fatura quebra. Não vamos ser hipócritas e dizer que ninguém foca no faturamento. Pelo contrário, a gente está. Aqui na Altec a gente está sempre Por isso que a analisando gente tá falando de processos. faturamento agora. Não é? É por isso também que a gente tá falando tanto de faturamento. Exatamente. Ó, a gente analisa sempre processos de análise, de reparo e tudo mais, para agilizar, para conseguir ter um maior volume de placas. Por consequência, um maior faturamento. Tá? Só que
Às vezes o trocador de peça, ele foca só nisso. É o mais rápido possível, sem aprender nada, só para ganhar um dinheiro. E, tipo, cara, se tu não tá aprendendo enquanto tu tá trabalhando com manutenção eletrônica, tem uma coisa muito errada. Porque um dos fascínios da manutenção eletrônica é aprender enquanto se trabalha. Olha que doido. Olha que massa. Né? A gente aprende enquanto tá trabalhando. Ao mesmo tempo que eu tô trabalhando, eu tô aprendendo. Então eu vou aprendendo e trabalhando ao mesmo tempo. Se eu tô só querendo só reparar, acaba que eu viro só um robô e muitas vezes perde o sentido, né, da coisa. Tá? É muito rentável, um mercado muito bom, de verdade. Tanto é que a gente está aqui falando direto disso para vocês. Eu estou em busca de climatrônicos, porque todo dia eu recebo uma mensagem. Tem alguém na minha cidade aqui que conhece, que repare? E eu vejo uma demanda gigantesca no Brasil todo. Né? Então, uma demanda gigantesca. Por isso que a gente está aqui direto chamando, mas o que eu vejo um dos erros do cara que não busca se fundamentar é que ele só faturar. E acaba que quando a gente menos foca no faturamento, mais ele vem, cara. A gente menos foca em ganhar dinheiro, mais o dinheiro vem. Por quê? Porque a gente foca em melhorar os processos. Se eu focar em melhorar o processo aqui da Lautec, naturalmente o dinheiro vai vir. Por quê? Melhorei um processo aqui, eu consigo reparar mais placas por pessoa e meu técnico flui mais, ele consegue reparar melhor, ele consegue reparar mais rápido, com mais eficiência, porque não é só reparar. Repara assim da garantia, cara. Porque aí adianta eu pegar 1.000 placas por mês e das 1.900 voltar em garantia. O que adianta? Quebrou a empresa, cara. Não, mas eu cobro a garantia. Não, meu valor está incluso a garantia. Mas se tu voltar em garantia, tu não dá conta dos clientes novos. A garantia tem que ser a mínima possível, porque teu serviço tem que ser um serviço de qualidade. Então tudo isso influencia. Se o cara foca só na cabeça na cabeça de conta de padaria, né? Eu vou contratar um cara, ele vai reparar 10 placas para mim, eu reparar 10 placas por X reais, ganho tanto, e é isso. Aí se for só assim, o cara é difícil achar esse cara que faça isso, esse tipo de produção. Além disso, ele vai meio que se frustrar um pouco, né? Eu acho. Beleza. E qual a forma correta, então? Forma correta é buscando conhecimento, certo? Buscando conhecimento e embasamento. Né? Estudando de fato, certo? Com quem faz, com quem sabe, escolhe um mentor e segue o que esse cara diz. Quando você está começando, você não sabe de nada, cara. Tem que ser humilde o suficiente para dizer assim, ó, cara, o que esse cara tá me dizendo? Que ele já passou pelo que eu quero passar. Se ele já passou pelo que eu quero passar, então eu vou escutar o que esse cara tá me dizendo. E eu vou fazer o que ele me diz, tal qual. Os resultados vão ser muito mais rápidos. O Ernesto botou assim, ó. Seria ideal se especializar em um modelo de placa, de marca. Aí sim, quem está começando para aprender mais rápido. Concordo que aprende mais rápido, né? Quando você pega um modelo de placa só que eu não gosto de limitar meus alunos desse jeito. Embora eu entendi o que ele colocou, que é só um estágio, né? Você começa com uma placa, domina aquela placa, vai para outra placa, vai para outra placa, para outra placa. Só que quando... Acaba que é desse jeito mesmo, que acontece. Você vai se deparar com uma placa ali e vai acabar estudando mais ela do que outras. Mas, quando você começar a analisar mais de uma placa, você vai ver que os ciclos se repetem e você vai conseguir evoluir. Só que tem que ter fundamento. Não adianta nada eu te dar uma placa e não saber nem o que é um resistor. O nome disso é fundamento. Não adianta dizer quanto é a tensão que tem que ter no componente tal, você não sabe nem o que é a lei de Ohm. Você não sabe nem o que é a lei de Kirchhoff. Os alunos assustam com a lei de Kirchhoff. Não sabe nem o que é a lei de Kirchhoff. Então, tu se perde. Tá? Então, tem que ter a base. A maneira correta é construindo uma base sólida. Uma base sólida. Análise do reparo. Diferente do trocador de peças, é o segredo do sucesso na manutenção. Análise do reparo. É isso aí. Emerson. Análise do reparo é o poder. É analisar o defeito em si, né? A gente passa mais tempo pensando do que executando, galera. A gente é muito mais estratégico do que operacional. Mesmo estando na operação da bancada. Muito mais estratégico do que operacional. Certo? O que vocês acham de um médico... um médico que saísse cortando o paciente de todo jeito, abrindo de todas as partes do corpo dele
trocando um rim por outro. Troca o rim aí. Agora vai, energiza ele aí. Vai, agora fecha aí, vê se ele vai ficar bom. Deu ruim. Ceda de novo, ceda. Bora. O rim, não é o rim não. Bota no coração dele aqui. Troca o coração, vai, transplante o coração. Troquei. Vai, fechei o peito do cara. Bora. Volta ele aí. Dá adrenalina ali pra ele voltar a ter vida. Do mesmo jeito, mesmo problema. Não defeito não, né? Mesma doença ainda. Ceda de novo. Vamos abrir aqui outro canto. Tu acha que o médico trabalha assim? E por que tu trabalha com manutenção na clínica desse jeito? Por que tu quer reparar a placa desse jeito? Trocando e vendo se dá certo. Nós somos os médicos das placas, cara. Bota na cabeça de vocês. Os médicos, os doutores das placas eletrônicas. Eu me lembrei de uma situação aqui, de uma placa lá da Tectrônica, uma vez, eu reparei lá, que eu achei que logo de cara, assim que eu abri o equipamento, que eu peguei lá a placa, eu vi um CI que estava estourado. Então, componente estourado é molezinha, né? Molezinha, papai. Que problema, né? Vou trocar esse CI e tal. E aí eu fui, retirei o CI original, ainda deu para ver lá qual era a sigla dele, né? A definição dele. Tinha um outro igual, então eu já fui trocar na hora. Mas sem atenção, e olha que eu sabia, tá? E olha que eu sabia a forma correta. Só que eu ali naquele negócio de fazer muito rápido e tal, deixa eu consertar aqui rapidinho essa máquina. Sem atenção, eu investi o lado do CI, né? Investi os terminais, era um CI de 8 terminais. Então, os 4 terminais, assim, ficaram invertidos, né? Dos dois lados. E aí, quando eu liguei a máquina na tomada, só o cheirinho de Ampere. ampere subiu, né? E a fumacinha. E eu, ai, caramba, não acredito. Aí fui olhar, aí foi que eu percebi que eu tinha colocado ele invertido. E eu fiz isso Nunca, por né? falta de atenção, né? Mas tem gente que faz isso por falta de consciência também. A pessoa não sabe, não repara. Acho que é só botar de qualquer jeito e tal. Então, a falta de conhecimento até disso, né? Não, foi sensacional. Eu lembrei que falou disso aí, porque eu lembrei de um. Vou fazer até uma aula. A aula dessa semana vai ser esse defeito. O cara foi mexer na placa, trocou um optoacoplador. E aí eu vou entrar na parada mais técnica, tá, pessoal? Okay? O optoacoplador que ele trocou um outro pelo mesmo formato. O componente tem o mesmo formato. O cara botou lá. Porque na cabeça dele ele acha que é a mesma coisa. Ele não analisou uma coisa chamada datasheet. Aí ele trocou um optoacoplador que tem dois LEDs em antiparalelo por um acoplador que só tem um LED. Aí matou a Maria. placa, entendeu? A placa parou de ligar total. E aí ele mandou pra gente. Porque ele achou que era o mesmo componente. Como tinha o mesmo formato, era a mesma coisa. Uhum. Entendeu? Então, isso aí direto acontece. Se a gente for entrar na parte mais técnica da coisa, isso acontece direto. Falou demais? Tchau, tchau. Bom dia para vocês, bom trabalho.